Você está assistindo isso agora e não é coincidência. Deus tem uma palavra de cura para você neste momento. E o que vou revelar aqui pode transformar completamente sua vida, sua saúde, seu corpo. Há uma promessa nas Escrituras Sagradas que a maioria dos cristãos desconhece. Uma palavra com poder sobrenatural que médicos não conseguem explicar, mas que tem curado doenças que a medicina considera incuráveis. E se eu te dissesse que existe uma conexão direta entre a palavra de Deus e a cura do seu corpo? Que existe um segredo bíblico que ativa o poder de Deus sobre qualquer enfermidade que esteja atacando você agora? A Bíblia diz em Provérbios capítulo 4, versículos 20 e 22, porque são vida para os que as acham e saúde para todo o seu corpo. Está escrito aqui, palavra por palavra, que as palavras de Deus são saúde, são remédio, são cura para todo o seu corpo. E em Salmo 107, versículo 20, está declarado, enviou a sua palavra e o sarou. Deus envia sua palavra e cura. Não é uma teoria, não é uma promessa vaga, é uma verdade absoluta que está operando no reino espiritual agora mesmo enquanto você assiste esta mensagem. Há casos documentados ao redor do mundo de pessoas que receberam diagnósticos terminais, que ouviram dos médicos que não havia mais nada a fazer, que foram desenganadas pela ciência, mas que encontraram na palavra de Deus o remédio que a medicina não pôde oferecer. Billy Graham pregou sobre isso durante décadas, dizendo que Deus continua curando hoje exatamente como curava nos tempos bíblicos. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Se Ele curou no passado, Ele cura agora. Se os dons de cura operavam na igreja primitiva, eles operam hoje. O problema não está em Deus, está na nossa falta de conhecimento sobre essa verdade poderosa. E antes de continuar, se esta palavra está tocando seu coração agora, se você está sentindo que Deus está falando diretamente com você através desta mensagem, eu quero te pedir algo. Inscreva-se neste canal agora mesmo. Não deixe passar. Deus tem muito mais revelações sobre cura, sobre libertação, sobre vitória para compartilhar com você. E ative o sininho das notificações, porque cada mensagem aqui pode ser a palavra que vai mudar sua vida completamente. Faça isso agora. É importante que você não perca o que Deus vai revelar nas próximas mensagens. Mas por que a maioria dos cristãos não conhece essa promessa de cura? Por que tantos filhos de Deus vivem doentes, tomando remédios sem fim, indo de médico em médico, quando existe uma palavra que pode curar instantaneamente? A resposta está em Oséias, capítulo 4, versículo 6, onde Deus declara, o meu povo foi destruído porque lhe faltou o conhecimento. Faltou conhecimento. Não é falta de fé, não é falta de oração, é falta de conhecimento sobre essa verdade bíblica poderosa. A igreja, em muitos lugares, parou de ensinar sobre cura divina. Passou-se a crer que os milagres eram apenas para o tempo dos apóstolos, que Deus não opera mais assim, que devemos aceitar a enfermidade como provação. Mas isso não é bíblico. Está escrito em Isaías 53, versículos 4 e 5. Verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. Mas Ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Fomos sarados. Tempo passado. Já aconteceu. Na cruz do Calvário, Jesus não pagou apenas pelos nossos pecados, Ele também levou sobre si todas as nossas enfermidades. Toda doença, toda dor, toda enfermidade foi cravada naquela cruz. Quando Jesus disse, está consumado, estava declarando que a obra de redenção estava completa, incluindo a cura do seu corpo. Mas o inimigo trabalha para que você não saiba disso. Satanás sabe que se o povo de Deus descobrir essa verdade, ele perde o controle sobre a vida dos crentes.
Ele sabe que uma igreja curada, saudável, cheia do poder de Deus é uma ameaça ao reino das trevas. Por isso, ele esconde essa revelação, ele distorce a palavra, ele faz com que você acredite que Deus quer que você fique doente para te ensinar alguma coisa. Isso é mentira do inferno. Deus não coloca doença em ninguém para ensinar. Deus é bom e toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do Pai. Tiago 1:17. A ignorância espiritual está custando a saúde do povo de Deus. Quando você não conhece seus direitos como filho de Deus, quando você não sabe o que foi conquistado para você na cruz, você vive abaixo das promessas. É como ter uma herança milionária no banco, mas viver como mendigo, porque você não sabe que o dinheiro está lá. A cura está disponível para você agora. O poder de Deus está operando neste momento. Mas você precisa conhecer, precisa crer, precisa se apropriar dessa promessa. Billy Graham dizia que fé não é sentimento, fé é agir baseado na palavra de Deus, independente do que você sente ou vê. E eu preciso perguntar agora, quantas vezes você orou pedindo cura, mas não recebeu? Quantas vezes você clamou a Deus, mas a doença continuou? Não é porque Deus não quis curar você, é porque existe um segredo, um princípio espiritual que precisa ser ativado para que o poder de cura se manifeste em sua vida. Esse segredo está em Marcos capítulo 11, versículos 22 a 24. Jesus disse: "Tende fé em Deus, porque em verdade vos digo que qualquer que disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará aquilo que diz, tudo o que disser lhe será feito. Por isso vos digo que tudo o que pedirdes orando, crede que o recebereis e tê-lo-eis." Olha a revelação aqui. Qualquer que disser. Não é qualquer que sentir, não é qualquer que esperar, é qualquer que disser. Há poder na sua boca. Há poder nas palavras que você declara. Quando você declara a palavra de Deus sobre sua vida, sobre seu corpo, sobre sua enfermidade, coisas acontecem no mundo espiritual. Tiago 5, versículos 14 e 15 declara: "Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e orem sobre ele, ungindo-o com azeite em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará." A oração da fé. Não é oração de dúvida, não é oração de "se for da tua vontade". É oração de fé, declarando a cura, crendo que você já recebeu. Há testemunhos documentados de pessoas que tinham câncer terminal e foram completamente curadas após declararem diariamente a palavra de Deus sobre seus corpos. Pessoas com doenças autoimunes que a medicina não tem cura, mas que receberam cura sobrenatural através da fé ativa na palavra. Pessoas em cadeiras de rodas que voltaram a andar. Pessoas cegas que voltaram a enxergar. Pessoas surdas que voltaram a ouvir. E não estou falando de casos isolados da Bíblia. Estou falando de casos reais, acontecendo hoje no século 21, porque Deus não mudou. Hebreus 13:8 diz: "Jesus Cristo é o mesmo, ontem e hoje, e eternamente. Se Ele curou ontem, Ele cura hoje. Se Ele operou milagres no passado, Ele opera agora." O problema é que muitos cristãos não sabem como ativar esse poder em suas vidas. Eles oram, mas não declaram. Eles pedem, mas não creem. Eles esperam, mas não agem em fé. O segredo está em unir a oração com a declaração da palavra. Quando você declara: "Pelas pisaduras de Jesus eu fui sarado", você não está apenas dizendo palavras bonitas, você está ativando uma verdade espiritual. Você está trazendo do mundo invisível para o mundo visível o que já foi conquistado na cruz. Porque no mundo espiritual, você já está curado, a obra já está completa. O que falta é você trazer isso para a manifestação física através da fé e da confissão da palavra. E se você está entendendo isso agora, se essa revelação está explodindo em seu coração neste momento, eu quero que você escreva nos comentários agora: "Amém.
Escreva amém, porque quando você faz isso, você está declarando publicamente que você crê nessa palavra. E isso ativa algo poderoso no mundo espiritual. Vá nos comentários agora e escreva amém. Mas existe uma conexão ainda mais profunda entre sua boca e sua saúde que a Bíblia revela e que poucos conhecem. Provérbios 18:21 declara: a morte e a vida estão no poder da língua. Sua língua tem poder de vida e poder de morte. As palavras que saem da sua boca não são apenas sons que se dissipam no ar. São forças espirituais que criam realidades. Quando você fala palavras de morte, de doença, de derrota, você está alimentando essas coisas em sua vida. Quando você diz, eu sou doente, eu nunca vou sarar, essa doença vai me matar, você está profetizando sobre sua própria vida e dando legalidade para o inimigo operar. Mas quando você declara a palavra de Deus, quando você diz, eu sou curado pelas pisaduras de Jesus, a palavra de Deus é saúde para todo o meu corpo. Nenhuma doença prosperará contra mim. Você está liberando vida, você está liberando o poder de Deus para operar em seu corpo. Marcos 11:23 diz que você terá o que você disser. Jesus não diz que você terá o que você sentir ou o que você pensar, mas o que você disser. Há poder criativo nas palavras. Deus criou o universo falando, haja luz, e houve luz. E você foi criado à imagem e semelhança de Deus, o que significa que você também tem poder criativo nas palavras. Quando você está doente e declara cura, você está criando uma atmosfera espiritual para que o poder de Deus opere. Quando você está em dor e declara, pelas pisaduras de Jesus, eu sou curado, você está ativando a promessa. Quando você está desenganado pela medicina e declara, com longa vida me fartará e me mostrará a sua salvação, Salmo 91, você está profetizando vida sobre si mesmo. E isso não é pensamento positivo, isso não é autoajuda, isso é princípio bíblico estabelecido por Deus. Billy Graham ensinava que nossa confissão deve estar alinhada com a palavra de Deus. Se a palavra diz que você foi sarado, você não pode ficar confessando doença. Se a palavra diz que Jesus levou suas enfermidades, você não pode ficar declarando que está doente. Você precisa alinhar sua boca com a verdade bíblica. E quando você faz isso diariamente, quando você decreta saúde sobre seu corpo todas as manhãs, quando você declara as promessas de cura antes de dormir, você está construindo uma fortaleza espiritual ao seu redor. Você está blindando sua vida contra os ataques do inimigo. Você está estabelecendo o reino de Deus sobre sua saúde. Comece hoje. Ao acordar, declare em voz alta: a palavra de Deus é vida e saúde para todo o meu corpo. Pelas pisaduras de Jesus, eu fui sarado. Nenhuma doença tem poder sobre mim porque o sangue de Jesus me protege. Eu sou forte, sou saudável, sou curado em nome de Jesus. Faça isso todos os dias. Não importa o que você sente, não importa o que o diagnóstico diz, declare a palavra de Deus sobre sua vida. Mas tem algo que muitos não entendem. Por que Jesus curou 100% das pessoas que vieram até ele, mas hoje muitos cristãos não recebem cura? A resposta vai te chocar. Não é porque Deus mudou. Hebreus 13:8 já deixou claro que Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Deus não tem dupla personalidade. Ele não curava todo mundo no passado e agora escolhe quem vai curar e quem não vai. O problema não está em Deus. O problema está na nossa incredulidade, na nossa religiosidade, na nossa falta de conhecimento sobre como operar no sobrenatural. Nos evangelhos, todas as vezes que alguém vinha até Jesus com fé, era curado. Não há um único caso registrado de alguém que veio até Jesus com fé e não recebeu a cura. Mateus 8, versículos 16 e 17 declara: e chegada a tarde, trouxeram-lhe muitos endemoninhados, e ele, com a sua palavra, expulsou deles os espíritos, e curou todos os que estavam enfermos, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías, que diz:
Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças. Curou todos, não alguns, não os merecedores, não os que tinham fé suficiente, todos os que estavam enfermos. Porque a vontade de Deus é clara, Ele quer você curado. 3 João, versículo 2 diz: Amado, desejo que te vá bem em todas as coisas e que tenhas saúde, assim como bem vai a tua alma. Deus deseja que você tenha saúde. Não é um mistério, não é algo que você precisa descobrir. Está escrito claramente. Mas então, por que muitos não recebem? Porque existe uma diferença entre fé intelectual e fé do coração. Muitos acreditam que Deus pode curar, mas não creem que Deus vai curar especificamente eles. Muitos têm fé na teoria, mas não têm fé na prática. Marcos 9, 23 declara: Jesus disse-lhe: Se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. Tudo, não algumas coisas, não dependendo da vontade misteriosa de Deus. Tudo é possível ao que crê. O problema é que a religiosidade contaminou a fé. Ensinaram as pessoas a orarem dizendo, se for da tua vontade, quando a vontade de Deus já está revelada na palavra. Ensinaram as pessoas a aceitarem a doença como provação, quando Jesus nunca colocou doença em ninguém. Olha os evangelhos. Todas as vezes que Jesus encontrou alguém doente, ele curou. Ele nunca disse, aceite essa doença para te santificar. Ele nunca disse, Deus colocou isso em você para te ensinar. Sempre, sem exceção, Jesus curou. E ele disse em João 14, 12, na verdade vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que estas. Você que crê em Jesus tem autoridade para fazer as mesmas obras que ele fez. Isso inclui cura, isso inclui milagres, isso inclui libertação. Os dons de cura não cessaram. 1 Coríntios 12 lista os dons espirituais e entre eles estão os dons de curar. Paulo, escrevendo para a igreja, declara que o Espírito Santo distribui esses dons como quer e o Espírito Santo continua operando hoje. O batismo no Espírito Santo não foi apenas para os apóstolos. Atos 2, 39 declara: porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe, a tantos quantos Deus nosso Senhor chamar. A promessa do Espírito Santo é para você, e com o Espírito Santo vêm os dons, incluindo os dons de cura. A imposição de mãos continua válida. Marcos 16, 17 e 18 declara: e estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, e porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Isso é para quem? Para os que crerem. Você crê? Então esses sinais te seguem. Você tem autoridade para impor as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Não é o pastor que tem esse poder, não é o apóstolo, é todo aquele que crê. E se você está recebendo essa revelação agora, se você está entendendo que Deus não mudou e que os dons de cura ainda estão operando hoje, escreva nos comentários: eu creio. Declare isso agora, porque sua confissão pública ativa algo poderoso no espiritual. Mas eu preciso te alertar sobre algo sério agora. Existe uma porta espiritual que pode estar mantendo você doente e ninguém te conta sobre isso. Êxodo 15, 26 declara: se ouvires atento a voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto diante de seus olhos, e inclinares os teus ouvidos aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, nenhuma das enfermidades porei sobre ti, que pus sobre o Egito, porque eu sou o Senhor que te sara. Viu a condição? Se ouvires atento e fizeres o que é reto. Existe uma conexão direta entre obediência e saúde. Existe uma conexão entre o pecado e a enfermidade. Não estou dizendo que toda doença é resultado de pecado, porque sabemos que vivemos num mundo caído e coisas ruins acontecem. Mas estou dizendo que pecado não confessado
Desobediência deliberada, rebeldia contra Deus podem abrir portas para enfermidades. Quando você vive em pecado, você remove a cobertura espiritual que Deus coloca sobre você. Quando você desobedece conscientemente à palavra de Deus, você abre brechas para o inimigo atacar sua saúde. Tem gente que está clamando por cura, mas está vivendo em fornicação. Tem gente que está pedindo que Deus cure seu corpo, mas está destruindo o templo do Espírito Santo com vícios, com drogas, com alcoolismo. Tem gente que quer ser curada, mas não perdoa, guarda a amargura, vive em ódio, e essas coisas são veneno para o corpo e para a alma. 1 Coríntios 6, 19 e 20 pergunta: ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Porque fostes comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo. Seu corpo não é seu, é templo do Espírito Santo. E quando você contamina esse templo com pecado, você está abrindo portas para a destruição. Billy Graham pregava que não podemos brincar com o pecado e esperar que Deus nos abençoe. Não funciona assim. Deus é santo e Ele exige santidade. Se você quer viver em saúde divina, você precisa fechar as portas espirituais que estão dando legalidade para o inimigo te atacar. Você precisa se arrepender do pecado, confessar, abandonar e buscar santificação. Salmo 103, versículos 2 e 3 declara: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum de seus benefícios. Ele é o que perdoa todas as tuas iniquidades e sara todas as tuas enfermidades. Viu a ordem? Primeiro ele perdoa, depois ele sara. Perdão vem antes da cura. Você precisa acertar as contas com Deus primeiro. Você precisa fechar essas portas. E pode ser que você esteja vivendo em pecado e nem percebe. Pode ser amargura, pode ser falta de perdão, pode ser orgulho, pode ser rebeldia espiritual. Peça ao Espírito Santo para revelar o que está bloqueando sua cura. Ore agora comigo. Senhor, em nome de Jesus, eu peço perdão por todo o pecado que tenha aberto portas para a enfermidade na minha vida. Eu confesso cada um. Eu me arrependo. Eu abandono. Eu perdoo todos os que me feriram. Eu libero o perdão agora. Fecha toda a porta espiritual que o inimigo está usando para me atacar. Fecha em nome de Jesus. Eu recebo agora o perdão completo pelo sangue de Jesus. E eu declaro que nenhuma arma forjada contra mim prosperará. Eu estou coberto pelo sangue do Cordeiro. Amém? Se você fez essa oração com sinceridade, algo mudou no mundo espiritual agora. Portas foram fechadas, a proteção de Deus foi restaurada sobre sua vida. E agora você está pronto para receber a cura que Deus tem para você. Mas tem mais uma revelação poderosa que você precisa conhecer. O nome que tem poder absoluto sobre toda a enfermidade. Filipenses 2, versículos 9 a 11 declara: por isso também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo o nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Todo joelho. Isso inclui o joelho da enfermidade. Isso inclui o joelho do câncer. Isso inclui o joelho da diabetes, da pressão alta, da doença autoimune, da depressão, da ansiedade. Todo joelho tem que se dobrar ao nome de Jesus. Atos 3, versículos 6 e 7, mostra Pedro usando essa autoridade. E disse Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. E tomando-o pela mão direita, o levantou, e logo os seus pés e artelhos se firmaram. Em nome de Jesus. Não foi no nome de Pedro, não foi no poder de Pedro,
Foi no nome de Jesus que o milagre aconteceu, e esse mesmo nome foi dado a você. Você tem autoridade para usar o nome de Jesus sobre toda a enfermidade. Quando você declara, em nome de Jesus, essa doença tem que sair do meu corpo, você está usando a autoridade delegada que Jesus te deu. Quando você diz, em nome de Jesus, eu ordeno que este corpo seja curado, você está operando no poder do reino. Porque Jesus disse em Marcos 16:17, e estes sinais seguirão aos que crerem, em meu nome expulsarão os demônios. Se podemos expulsar demônios no nome de Jesus, podemos expulsar enfermidades no nome de Jesus. Esse nome tem poder sobre tudo que foi criado. Esse nome faz o inferno tremer. Esse nome abre portas que ninguém pode fechar. E esse nome está disponível para você usar agora. Pare de implorar, pare de mendigar. Comece a usar a autoridade que foi dada a você. Declare em voz alta agora mesmo. Em nome de Jesus, toda enfermidade tem que sair do meu corpo agora. Em nome de Jesus, eu sou curado. Em nome de Jesus, eu recebo saúde divina. Em nome de Jesus, toda dor tem que ir embora. E se você está fazendo essa declaração agora com fé, escreva nos comentários, em nome de Jesus. Declare isso publicamente, porque isso cria um compromisso espiritual. Agora, tem uma promessa sobre seu corpo que Deus fez e que talvez você nunca tenha ouvido. Êxodo 23, versículos 25 e 26 declara, e servireis ao Senhor vosso Deus, e Ele abençoará o teu pão e a tua água. E eu tirarei do meio de ti as enfermidades. Entre ti não haverá mulher que aborte, nem estéril. O número dos teus dias eu cumprirei. Esta é uma aliança de saúde. Quando você serve ao Senhor, quando você o adora, quando você obedece, Ele promete tirar as enfermidades do meio de você. Ele promete que você viverá todos os seus dias. Isso não é uma sugestão, é uma aliança estabelecida. Salmo 103, versículos 2 e 3, repete essa promessa. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum de seus benefícios. Ele é o que perdoa todas as tuas iniquidades e sara todas as tuas enfermidades. Todas, não algumas, não só as pequenas, todas as tuas enfermidades. Isso significa que não existe doença grande demais para Deus curar. Não existe diagnóstico impossível para Ele reverter. Não existe caso terminal quando Deus entra em cena. Mas você precisa se apropriar dessa promessa. Você precisa reivindicar isso pela fé. Como? Declarando a palavra de Deus sobre sua vida, orando com autoridade, crendo que já recebeu mesmo antes de ver. Marcos 11:24 diz, por isso vos digo que tudo o que pedirdes orando, crede que o recebereis e tê-lo-eis. Crede que o recebereis. Tempo presente. Você já recebeu no mundo espiritual, agora você está esperando a manifestação no mundo físico. E enquanto você espera, você não para de declarar, você não para de crer, você não para de agradecer a Deus pela cura que já está estabelecida. Billy Graham ensinava que fé não é um sentimento, é uma decisão. Você decide crer na palavra de Deus, independente do que você sente ou vê. Você decide se apropriar das promessas independente das circunstâncias. E quando você faz isso, quando você permanece firme na fé, a manifestação vem, a cura se materializa, o milagre acontece. Mas você não pode desistir no meio do caminho. Você não pode duvidar quando os sintomas persistem. Você não pode jogar a fé fora quando a situação parece piorar. Você precisa permanecer firme, declarando a palavra, crendo na promessa, agradecendo pela vitória, até que você veja a manifestação completa. E ela virá. Porque Deus não é homem para mentir. O que Ele prometeu, Ele cumprirá. Números 23:19. Mas eu preciso falar sobre algo que está impedindo muitos de receberem a cura que tanto esperam. Por que sua fé não está produzindo o resultado que você deseja?
Porque existe uma diferença entre fé intelectual e fé do coração. Tiago 1, versículos 6 a 8 alerta: peça-a, porém, com fé, em nada duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma para outra parte. Não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. O homem de coração dobre é inconstante em todos os seus caminhos. Fé com dúvida não funciona. Você não pode orar pedindo cura e duvidar que vai receber. Você não pode declarar saúde e ficar confessando doença. Você não pode dizer que crê e viver como se não cresce. Marcos 9, 23 declara: Jesus disse-lhe: se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. Se tu podes crer, a responsabilidade de crer é sua. Muitos têm fé mental. Eles acreditam que Deus pode curar. Eles acreditam que Deus já curou outras pessoas, mas não têm certeza se Deus vai curar especificamente eles. Isso não é fé bíblica. Fé bíblica é ter certeza absoluta de que o que Deus prometeu, Ele vai cumprir na sua vida. Hebreus 11, 1 define: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Firme fundamento, prova das coisas que não se veem. Você tem essa certeza? Você tem essa convicção inabalável? Ou você está oscilando entre fé e dúvida? Se você está oscilando, precisa tomar uma decisão agora. Ou você crê completamente, ou você não crê. Não existe meio termo. E para ativar fé verdadeira, você precisa alimentar sua fé com a palavra de Deus. Romanos 10, 17 declara: de sorte que a fé é pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Quanto mais você ouve a palavra, mais sua fé cresce. Pare de ouvir notícias ruins. Pare de ouvir diagnósticos negativos repetidamente. Pare de alimentar seu medo com estatísticas e prognósticos sombrios. Comece a alimentar sua fé com a palavra de Deus. Leia os salmos em voz alta. Declare as promessas de cura. Ouça pregações sobre o poder de Deus. Assista testemunhos de milagres. Cerque-se de pessoas de fé e sua fé vai crescer. Sua fé vai se fortalecer. E quando sua fé estiver forte, nada poderá te abalar. Você estará inabalável, firme, confiante de que Deus vai cumprir a promessa. E quando você chega nesse nível de fé, o milagre se torna inevitável. E se você está decidindo agora mesmo ativar essa fé verdadeira, se você está escolhendo crer na palavra de Deus acima de qualquer diagnóstico ou circunstância, escreva nos comentários agora: eu escolho crer. Faça essa declaração pública, porque isso fortalece sua fé. Agora eu vou revelar o que acontece no mundo espiritual quando você declara a palavra de Deus. Isaías 55, versículos 10 e 11 declara: porque assim como descem a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, mas regam a terra, e a fazem produzir, e brotar, e dar semente ao semeador, e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz, e prosperará naquilo para que a enviei. A palavra de Deus não volta vazia. Quando você declara a palavra, ela começa a operar. Ela não é apenas informação, ela é poder criativo. Hebreus 4, 12 diz: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que espada alguma de dois gumes. A palavra é viva, ela tem vida própria, ela tem poder próprio. Quando você declara: pelas pisaduras de Jesus eu fui sarado, essa palavra vai até a raiz da enfermidade e começa a destruí-la. Quando você declara: nenhuma arma forjada contra mim prosperará, você está liberando proteção angelical sobre sua vida. Quando você diz: o Senhor é minha luz e minha salvação, você está afastando toda a operação das trevas. No mundo espiritual, existe uma batalha acontecendo pela sua saúde. O inimigo quer te destruir, mas Deus quer te curar. E quando você declara a palavra de Deus, você está dando a Deus legalidade para operar. Você está ativando as hostes angelicais para trabalharem a seu favor.
Salmo 34, 7 declara: o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Há anjos acampados ao seu redor agora. E quando você declara a palavra, esses anjos recebem ordens para executar essa palavra em sua vida. Por outro lado, quando você confessa doença, quando você declara morte, quando você fala palavras de derrota, você está dando legalidade para o inimigo operar. Provérbios 6:2 diz: enredaste-te com as palavras da tua boca, prendeste-te com as palavras da tua boca. Você pode estar se prendendo com suas próprias palavras. Você pode estar profetizando destruição sobre si mesmo sem perceber. Por isso é tão importante vigiar sua boca. Por isso você precisa alinhar suas palavras com a palavra de Deus. Quando você declara com autoridade, em nome de Jesus, toda célula cancerígena morre agora, algo acontece no espiritual. Demônios de enfermidade têm que recuar. Quando você diz, eu decreto que meu corpo está sendo renovado pelo poder de Deus, as forças angelicais começam a trabalhar na restauração do seu corpo. Isso não é misticismo, isso é guerra espiritual baseada na palavra de Deus. Efésios 6:12 declara: porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. A batalha pela sua saúde não é apenas física, é espiritual. E você precisa usar armas espirituais. 2 Coríntios 10:4 diz: porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. Sua arma principal é a palavra de Deus. Efésios 6:17 chama a palavra de espada do Espírito. Quando você declara a palavra, você está usando sua espada contra o inimigo. Você está atacando a enfermidade no mundo espiritual. E quando você faz isso consistentemente, diariamente, com fé, a vitória é certa. A cura é inevitável. A manifestação acontecerá. Billy Graham pregou por décadas que a vitória já foi conquistada no Calvário. Você não está lutando para obter vitória. Você está lutando a partir da vitória. Jesus já venceu. Colossenses 2:15 declara que Jesus despojou os principados e potestades, os expôs publicamente e deles triunfou em si mesmo. A batalha já foi ganha. O que você precisa fazer é aplicar essa vitória na sua vida através da fé e da confissão da palavra. Comece agora. Não espere até se sentir melhor. Não espere até os sintomas desaparecerem. Comece agora a declarar cura. Comece agora a usar o nome de Jesus com autoridade. Comece agora a profetizar vida sobre seu corpo. E você verá o poder de Deus se manifestar. Você verá a promessa se cumprir. Você verá a cura se materializar na sua vida. E se você está tomando a decisão agora de guerrear espiritualmente pela sua cura, de usar a palavra como espada, de declarar vitória sobre toda enfermidade, escreva nos comentários: eu decreto cura. Declare isso agora, porque isso é guerra espiritual. E agora eu preciso falar diretamente com você que está neste momento lutando contra uma doença grave. Você que recebeu um diagnóstico que te abalou, você que está com medo, você que está desesperado. Eu tenho uma palavra de Deus para você agora. Não é o fim. Deus tem um plano de cura para a sua vida. O que os médicos disseram não é a palavra final. O diagnóstico não é maior que a promessa de Deus. A estatística não é mais forte que o poder de Deus. E eu vou te provar isso com a palavra. Jeremias 33, versículo 6, declara: eis que lhe trarei saúde e cura, e os sararei, e lhes manifestarei abundância de paz e de segurança. Deus promete trazer saúde e cura.
Não importa qual seja a condição, não importa qual seja a gravidade, Deus pode curar. E Ele quer curar você especificamente. Porque Ele te ama, porque você é precioso para Ele, porque Ele tem propósitos para a sua vida. Mas você precisa decidir agora. Você vai crer na palavra de Deus ou no diagnóstico médico? Você vai confiar nas estatísticas ou nas promessas? Você vai se render ao medo ou vai se levantar em fé? A escolha é sua. E eu quero te dizer que milhares de pessoas já escolheram crer em Deus e receberam cura sobrenatural. Pessoas com câncer terminal que hoje estão completamente curadas. Pessoas com doenças degenerativas que foram restauradas. Pessoas desenganadas pela medicina que hoje testemunham o poder de Deus. E o que Deus fez por eles, Ele pode fazer por você. Porque Deus não faz acepção de pessoas. Atos 10, 34. O que Ele fez por um, Ele faz por qualquer um que crê. Mas você precisa dar o primeiro passo de fé. Você precisa decidir crer. Você precisa começar a declarar a palavra. Você precisa se apropriar das promessas. E eu vou te ensinar agora uma oração poderosa que você vai fazer todos os dias. Pode ser de manhã, pode ser à noite, mas faça todos os dias com fé. Pai Celestial, eu venho diante de Ti em nome de Jesus. Eu reconheço que Tu és o Senhor que me sara. Eu creio na Tua palavra que declara que pelas pisaduras de Jesus eu fui sarado. Eu recebo essa promessa agora. Eu declaro que toda enfermidade tem que sair do meu corpo em nome de Jesus. Toda célula doente está sendo curada agora pelo poder de Deus. Todo órgão está sendo restaurado. Todo o sistema do meu corpo está sendo renovado. Eu decreto saúde divina sobre minha vida. Eu decreto vida longa. Eu decreto que viverei e não morrerei e contarei as obras do Senhor. Nenhuma doença tem poder sobre mim, porque o sangue de Jesus me protege. Eu sou mais que vencedor em Cristo Jesus. E eu te agradeço, Senhor, pela cura que já está estabelecida no mundo espiritual e que agora se manifestará no mundo físico. Em nome de Jesus. Amém. Ore essa oração com fé todos os dias. E enquanto você ora, creia que está recebendo. Veja-se curado. Agradeça antecipadamente pela cura e não pare até ver a manifestação completa. Porque Deus é fiel. O que Ele prometeu, Ele cumprirá. Abacuque 2, 3 diz, porque a visão é ainda para o tempo determinado, mas se apressa para o fim e não enganará. Se tardar, espera-o, porque certamente virá, não tardará. A promessa virá, a cura virá, o milagre virá. Não no tempo que você quer, mas no tempo perfeito de Deus. E enquanto você espera, permaneça firme na fé, continue declarando a palavra, continue crendo na promessa. Porque aqueles que esperam no Senhor renovarão as forças. Isaías 40, 31. E se você está fazendo o compromisso agora de orar essa oração todos os dias, de permanecer firme na fé até ver a manifestação da cura, escreva nos comentários, eu permaneço em fé. Declare isso agora. Mas eu ainda preciso te contar algo crucial. Deus pode usar médicos, pode usar tratamentos, pode usar medicina, mas a palavra final sempre será dele. Não despreze a medicina, mas não coloque sua fé na medicina. Coloque sua fé em Deus. Use os recursos médicos que estão disponíveis, mas declare que Deus é quem cura. Porque a medicina pode tratar, mas só Deus pode curar. A medicina pode aliviar sintomas, mas só Deus pode erradicar a raiz da doença. E tem casos que a própria medicina reconhece como milagres, casos que a ciência não consegue explicar, remissões espontâneas que deixam os médicos perplexos. Esses são os casos onde o poder de Deus se manifesta de forma inegável. E o que Deus fez por outros, Ele pode fazer por você. Hoje, agora, neste momento, enquanto você está recebendo essa palavra, o poder de Deus está operando sobre sua vida agora. A cura está sendo liberada agora. Receba pela fé agora.
E antes de encerrar, eu preciso fazer um apelo final para você. Se você chegou até aqui, se você ouviu toda essa mensagem, é porque Deus está falando com você. Não é coincidência. Deus direcionou você até aqui neste momento exato, porque Ele tem uma palavra de cura para a sua vida. E eu quero te fazer algumas perguntas. Você vai continuar vivendo na incredulidade ou vai dar um passo de fé agora? Você vai continuar aceitando a doença como inevitável ou vai lutar espiritualmente pela sua cura? Você vai continuar confessando derrota ou vai começar a declarar vitória? A decisão é sua. Deus já fez a parte dele. Jesus já pagou o preço na cruz. A promessa já está estabelecida. O que falta é você se apropriar. O que falta é você crer. O que falta é você declarar. E eu quero te convidar agora a fazer uma oração comigo, uma oração de compromisso, uma oração onde você vai se posicionar em fé e declarar que você crê na promessa de cura de Deus. Ore comigo agora de coração aberto. Senhor Jesus, eu creio que Tu és o mesmo ontem, hoje e eternamente. Eu creio que Tu curas hoje assim como curavas nos tempos bíblicos. Eu creio que pelas Tuas pisaduras eu fui sarado. E neste momento, eu tomo a decisão de crer na Tua palavra acima de qualquer diagnóstico, acima de qualquer circunstância, acima de qualquer sintoma. Eu declaro que eu sou curado pelo poder do Teu sangue. Eu declaro que nenhuma doença tem poder sobre mim. Eu declaro que eu viverei em saúde divina todos os dias da minha vida. Eu fecho toda a porta espiritual que estava dando legalidade para a enfermidade. Eu me arrependo de todo pecado. Eu recebo o Teu perdão. Eu recebo a Tua cura. Eu te agradeço porque a partir de agora, a manifestação da cura começará a se revelar na minha vida. Em nome de Jesus. Amém. Se você fez essa oração com sinceridade, algo poderoso aconteceu no mundo espiritual agora. Você foi marcado para a cura. Você foi selado com a promessa. E agora você precisa permanecer firme, continuar declarando, continuar crendo até ver a manifestação completa. E ela virá, com certeza virá, porque Deus é fiel e o que Ele prometeu, Ele cumprirá na sua vida. E se você fez essa oração comigo agora, se você tomou essa decisão de fé, eu quero que você escreva nos comentários: eu recebi minha cura. Declare isso publicamente, porque sua confissão pública fortalece sua fé e cria um compromisso espiritual. Faça isso agora. E eu quero te pedir mais uma coisa. Compartilhe urgentemente esta mensagem com alguém que Deus colocou no seu coração agora. Pode ser alguém que está doente, alguém que está desanimado, alguém que está prestes a desistir. Deus pode estar usando você para levar essa palavra de cura para essa pessoa. Não ignore esse impulso do Espírito Santo. Compartilhe agora. E se você ainda não é inscrito neste canal, inscreva-se agora mesmo. Ative o sininho das notificações porque Deus tem muito mais revelações, muito mais palavras de vida, muito mais promessas para compartilhar com você. Não perca nenhuma mensagem. Cada uma pode ser a palavra que vai transformar sua vida. Deus te abençoe poderosamente e que a cura do Senhor se manifeste completamente na sua vida. Em nome de Jesus. Amém.